Pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. O programa literalmente invade a sua residência para trazer a boa informação, para trazer as boas dicas. E hoje o nosso convidado é adestrador de cães, é Rodrigo França. Rodrigo França está aqui ao meu lado, já eu chamo ele. Porém, eu tenho que acordar o Raí, que ele está dormindo, para ele rodar a vinheta, soltar o foguete, que o programa vai começar. Produção! Roda a vinheta, que o foguete vai passar. E olha, o foguete está até dando ré agora, hein? Rodrigo, obrigado por aceitar o nosso convite. Trouxemos aqui um convidado especial, que é o grande Domi. Esse é o Domi, eu que Não é isso? agradeço. Ele já levanta assim, já é... Nome é comando. Nome é comando. Por isso que Domi. quando fala o nome ele já fica ligado. Mas eu que agradeço o convite, eu que agradeço por ter acompanhado lá e, pô, de coração mesmo, foi um prazer e tá sendo um prazer enorme estar aqui do seu lado para falar do que eu mais gosto, que é de cachorro. E falar do que você mais gosta, como iniciou a sua paixão para com adestrar os cães. Como que iniciou isso? Tudo começou através desse maloqueiro aqui, que eu chamo de maloqueiro, porque ele entrou na minha vida feito um furacão, sabe Tasmania? Que legal, Era hein? pior. Era pior. Aí eu tinha problema comportamental com ele, era um cachorro extremamente ansioso. E por conta desses problemas eu comecei a entender e querer conhecer mais sobre o mundo do adestramento. E foi através dele que me veio essa paixão. Vi que tinha vocação pro negócio e deu certo, né? E hoje aí são 3 anos trabalhando com adestramento, 4 anos que eu tenho esse maloqueiro na minha vida e foi 1 ano que ele tumultuou muito até eu começar a entender sobre cada detalhe, como funciona principalmente a cabeça dos cães. Conseguiu entender? Até hoje a gente estuda para entender ainda mais, né? É complicado, É muita né? É complicado. coisa. Mas bacana, Rodrigo. Agradecer mais uma vez por estar participando aqui do nosso programa e estar trazendo as dicas, as explicações de como se comportar com o seu cão. Rodrigo, de tempos em tempos vemos casos de ataques de cães. O que o adestrador pode falar sobre isso para o nosso telespectador e também os web espectadores? Porque o programa também vai para as plataformas digitais. Bora falar? Cara, na verdade, assim, ó, o ataque do cão ele não acontece por acaso, como as pessoas falam, do nada o meu cachorro atacou. Não, tem uma série de comportamentos que o cão ele vai apresentar até mesmo antes do ataque. Então, por exemplo, o rosnado, a orelha, o pelo arrepiado, o jeito que o rabo está. Então, ele tem todo um processo até chegar no ataque. E o que acontece? As pessoas acabam reforçando muitos comportamentos ruins. Aí, quando chega no limite do limite, acontece o ataque. Aí, o que eles fazem? Procuram o Rodrigo França para corrigir esse comportamento. Procura o Rodrigo França. E como é que a pessoa acha o Rodrigo França? Pode seguir nas minhas redes sociais, que é o @treinador.rodrigofrança. Em qualquer plataforma é só jogar que tu me acha. É isso aí, pessoal. Você que tem um cãozinho aí, que ele está que nem o Tasmania. Tasmania é louco. E precisa colocar ele tranquilo, para ele ficar tranquilo, nada mais correto que procurar um adestrador. E o Rodrigo está aqui. Você ativa as plataformas digitais. Eu pedi para a produção colocar aqui os canais de comunicação do Rodrigo França, adestrador. Rodrigo, o que é psicologia animal? Cara, na verdade é a parte mais importante para você entender cada comportamento do cão. Por exemplo, hoje o cérebro do cão, tanto o nosso cérebro, é dividido em 3 partes. O neocórtex, o reptiliano e o límbico. Quando a gente entra no reptiliano, que é a parte mais primitiva do cão, é onde acontece os ataques, que ele tira 0 da parte de adestramento dele ou do comportamento que ele já teve. É igual a gente tem 2 comandos, tanto os nossos, todos os seres humanos, quanto os animais, que é a luta ou fuga. Se a gente, com uma guia, tira uma opção deles, que é a fuga, o que resta dele? A luta. E é por isso que o cachorro luta, é por isso que o cachorro briga. Então você tem que entender muito bem essas 3 partes do cérebro, qual que é cada campo que a gente está trabalhando para poder arrumar o comportamento do cão. E quando você mais entende disso,
mas você começa a corrigir os comportamentos que ninguém nunca pensou que fosse, no caso as pessoas mais leigas, né? Pensou que fosse por alguma coisa, por causa disso, por causa daquilo. Não, mas é alguma coisa que está vindo da cabeça dele, que está transmitindo tudo aquilo para aquele comportamento ruim. E para você adquirir todo esse conhecimento, Rodrigo, você precisou se profissionalizar? Como é que você chegou a todo esse entendimento? Você, lógico, criou gosto para a coisa por ter o Domi, né? E conhecer o Domi. Você precisou participar de curso? O que você fez para até chegar esse momento para dar aula, né? Tá dando aula. Sim. Vai ter o curso agora, no dia 19 e no dia 26 que eu vou dar. Faço eventos na praia, aulão aberto ao público também. Mas é como tudo aquilo que você, quando gosta, você vai fazer. Quer correr atrás e procurar. Então eu comecei a pegar referências de pessoas que já são referências na área para começar a entender o que eles faziam, o que tinha por trás daquele comando que ele fazia. Então não era só um comando, não era só um senta, tá? O que tem por trás do senta? O que tem por trás de cada comando? Ou por que o cachorro faz isso? Por que o cachorro faz aquilo? Então eu procurei pegar pessoas que já são referência para um dia eu me tornar uma referência também. Então a curiosidade é o que me fez a ter tanto conhecimento que eu tenho hoje. Bacana demais. Quais os benefícios, Rodrigo, para o cão com o adestramento? O adestramento ele não é só para cachorro que tem problema. Na verdade, eu até costumo perguntar qual que é o melhor momento para contratar um adestrador. Você sabe me dizer? Não sei. Antes de pegar o cachorro. Porque o profissional vai te orientar qual que é a melhor raça, qual que é a função daquele cachorro. Então, o adestramento nada mais é do que uma qualidade de vida. É você ter um cão equilibrado. Por exemplo, a gente está aqui e o Domi está tranquilo, equilibrado. Entendeu? Então, o adestramento não é só para corrigir comportamento, mas é para modelar o comportamento do cão. E até mesmo em edificações também, né? Perfeito. Você pode dar até a dica. Então, olha aí, pessoal. Às vezes a gente procura o adestrador só depois que adquiriu o cão, né? Então, nada mais correto do que procurar antes, consultar antes, para saber, será que o meu kitnet, meu apartamento, minha casa é viável para esse tipo de cão? Perfeito. É mais ou menos isso, não é isso? Perfeito. Nós, como responsáveis, quando vocês nos chamam, é falar, cara, esse cachorro está muito grande para o espaço que você tem, ou um cachorro é muito cheio de energia para a quantidade de tempo que você tem para doar para aquele cachorro. Entendeu? Então a gente tem o trabalho, a obrigação de orientar vocês de acordo com a rotina que vocês têm, de acordo com a realidade da família. Uma outra coisa que eu falo, o cachorro não tem que mudar a tua rotina. Você vai adaptar a sua rotina até porque tem um ser vivo que você precisa alimentar, você precisa cuidar. Sim. Mas não mudar toda a sua rotina como muita gente hoje em dia faz. Muda toda a rotina por causa de um cachorro. O cachorro tem que entrar nessa rotina. Pega a dica. Essa dica aí vai para Maura, nossa amiga que está assistindo também o programa, que ela quer adquirir um cachorro. Olha, liga, faça uma consulta com o Rodrigo para saber se o seu habitat, o seu lar tem condições de comportar, de suportar o filhinho seu, Maura, e também o outro filhinho que você vai adquirir ou também filhinha. Rodrigo, como o adestrador atua? Cara, existem vários tipos de trabalho, tá? Eu já trabalhei de 3 formas diferentes, hoje eu trabalho só com a consultoria. Por exemplo, existem adestradores que fazem pacotes de aulas, entendeu? Hoje eu trabalho só com consultoria, porque eu sei que se eu for uma única vez na casa de um cliente, na casa de um aluno, eu consigo resolver aquele problema. Ou seja, eu faço a pessoa economizar tempo, trago o resultado mais rápido e economizo o que tem de mais precioso, que é o dinheiro. Entendeu? Bacana. Então hoje eu trabalho só com a consultoria. E existem vários tipos de trabalho. Tem o trabalho positivista, tem o trabalho de adestramento instintivo. A gente entra por um leque gigantesco de trabalho. Então eu tento trabalhar com de tudo um pouco para poder trazer esse resultado mais rápido e mais eficaz para o cliente no espaço de tempo mais curto possível. Então a consultoria tu faz não é uma consultoria online, você vai até... Já dei consultoria para Santa Catarina, já dei consultoria para o Rio de Janeiro, já dei consultoria para Franca. Faço essas consultorias online. Mas antes disso, eu faço um bate-papo com a pessoa para saber se eu vou conseguir entregar esse mesmo resultado que eu entregaria pessoalmente. Mas também se a pessoa quiser que o Rodrigo vá até a residência... Já é o melhor trabalho de todos. Ele é o melhor, né? É o melhor trabalho de todos. É o trabalho mais econômico e mais eficaz, perfeito, né? Perfeito. É um trabalho que é direto, né? Sim. Tanto com o lar como com o ser vivo, né? Também o cachorrinho ou a cachorrinha. Bacana demais. A possibilidade de se corrigir maus hábitos dos cães? Sim, é aquilo que eu falo. A gente tem que entender o porquê tem aquele comportamento. O cão ele não faz nada por acaso, ele tem um porquê.
Por que que aquele comportamento foi reforçado? Por que que ele tem aquele gatilho de comportamento? Se já teve algum ataque anterior, se já teve alguma má experiência. Então, todo o comportamento do cão a gente consegue corrigir, mas a gente precisa entender o porquê. E muitas das vezes o porquê vem através da família. A família, às vezes, pode ter reforçado muito o comportamento ruim. A gente tem que mudar a mentalidade da família para começar a corrigir o comportamento do cachorro. Entendi. Então a família contribui e bastante com o dia a dia do cão, Eu né? costumo falar 80% pessoas e 20% cães. Caramba, show de bola. É vivendo, pessoal. É vivendo e aprendendo. E o Na Laje traz a informação, traz as dicas. E aqui o Rodrigo França está trazendo todas as dicas sobre os cães. Rodrigo, quais os erros que um tutor, o dono, lá vem o tutor, daqui a pouco a gente vai entrar nessa polêmica entre tutor, dono, Papai, mamãe de papai, pet. mamãe de pet, o tutor pode estar cometendo com o seu cão, né? Quais os erros que o dono está cometendo, pode estar cometendo com o seu O cão? primeiro acontece logo quando o cão chega em casa, que é dar liberdade total pro cachorro. Soltar. O cachorro soltar, deixa à vontade, num espaço muito grande. Esse aí é o primeiro erro que mais acontece, tá? Segundo, deixar comida à vontade. Eu vou na casa de muita gente, tá? Comida à vontade. Isso é uma lei natural do cão, ele aprende isso desde filhote. Quando o cão nasce, a primeira restrição que ele tem é alimentar, que ele só vai mamar quando a mãe der de mamar. Aí quando chega na nossa casa, o que que tem? Comida à vontade. Outra Caramba. coisa, brinquedo à vontade. Não pode deixar brinquedo à vontade. Interação, atenção à vontade, nada à vontade. É tudo no nosso tempo, nada no tempo do cão. Para poder Ter um cão ter um cão equilibrado. saudável, um cão que vai obedecer Exatamente. o próprio lar e o próprio tutor ou proprietário. E vamos para essa polêmica agora, Rodrigo. Tem agora um entendimento, né, até mesmo por lei, que tem essa alteração de dono para tutor. Como é que você vê sobre isso? Você se adequou a tutor, chama de dono? Como é que você vê esse Cara, momento aí, dessas mudanças, esses pensamentos políticos? Eu costumo falar que isso é como se fosse uma escala. Tem momentos que você precisa ser dono de cachorro, tem momentos que você precisa ser tutor de pet, tem momentos que você precisa ser papai e mamãe de pet. Então isso é uma escala. Às vezes eu sou o maior paizão do dono, dorme comigo na cama se precisar. Entendeu? Mas se eu quiser que ele dorme na caixa de transporte, ele vai dormir dentro da caixa de transporte. Ou seja, todo mundo tem que ter o seu lado pai e mãe de pet, mas também todo mundo tem que ter o seu lado dono de cachorro também. Entendeu? Então você tem que saber usar o lado pai e mãe de pet no momento certo e tem que saber usar o momento dono de cachorro também. E quais as dicas que você dá? Eu até fugi das perguntas aqui, ô Rodrigo, porque é muito interessante esse nosso bate-papo. E às vezes a gente tem a oportunidade de pegar essas dicas até mesmo para a nossa residência, para a nossa própria vida. Quais as dicas que tu dá para aquela pessoa que transfere aquele, não o amor, né, de um ser humano para um animal, de um animal para o ser humano, mas assim, tratar ele como um ser humano, de fazer sem limites, dar a casa aberta, deixar tudo aberto, que nem você falou aqui. Quais as dicas que você dá e conselhos sobre isso? Se pode, não pode, se deve, porque às vezes tem muita gente que ama mesmo, ama demais o próprio animal, que é bacana, eu não tenho nada contra, mas assim, tem outras que se apega de um jeito que dorme, que passam na rua, já leva para casa e fica naquela loucura. Quais as dicas que você dá sobre isso? Principalmente quando começou a pandemia para cá, o índice de pessoas com problemas mentais, com problemas de ansiedade, qualquer tipo de situação dessa, aumentou muito. Sim. E o que os terapeutas começaram a aconselhar? Pega um cachorro para te fazer companhia. Só que eles não orientaram, procura um profissional para te orientar da melhor forma para ter esse cachorro para te fazer companhia. O que essas pessoas acabaram fazendo? Começaram a colocar os problemas psicológicos dela dentro do próprio cachorro. Então hoje tem muito cachorro que tem crise de ansiedade, ansiedade por separação, medo de rua, medo de outros animais, porque essa pessoa ela passou toda a crise, toda a situação que ela tinha para o próprio cão. Então eu já peguei casos que eu tive que trabalhar 3, 4 aulas a pessoa que tinha, por exemplo, uma ansiedade. Trabalhei 2 aulas a pessoa que tinha depressão, para depois sim eu começar a trabalhar o cachorro. Então assim, o cachorro ele pode sim ser um apoio psicológico, um apoio emocional para aquela pessoa, mas você tem que entender que o cachorro ele tem instintos.
Nós somos os racionais. Eles são irracionais. Eles vão lidar com toda a situação dele de forma irracional. Só que aí tem o quê? O comportamento que a gente vai trazer por trás. Sim. Entendeu? Então, assim, por exemplo, se eu quero que ele fique aqui comigo agora, vem, Domi. Senta. Deita. Eu sou o racional aqui da situação. Eu quero que ele faça esse comportamento. Entendeu? Então, se eu quero que ele dorme comigo, como eu falei que ele dorme, ele vai dormir comigo. Se não quiser também. Se não quiser, ele vai dormir na caixa de transporte dele com a porta fechada. Entendeu? É isso. Colocar limites também. Né? Cara, o cachorro ele necessita de regras e limites. Quando o cachorro ele tem regras e limites, mais um cão controlado você vai ter. Olha aí, pessoal. Regras e limites. Você que está aí com o seu cãozinho, Sim. com o seu cachorro, sua cachorra, deixou à vontade e tudo, e depois quando vai perceber, já é tarde e não tem como mais fazer um trabalho, desenvolver um trabalho. Olha aí, ó. Olha o Domi aí. O Domi era um Tasmania, saía rasgando tudo, bagunçando tudo. Pensa num cão doidinho. Olha como é que tá aqui, ó. Tá participando da entrevista, tá aqui no bate-papo com a gente trocando uma ideia e falando sobre isso. Rodrigo, andar de bicicleta, puxando o cachorro, ou andar no sol quente com eles, ou levar eles pra praia, naquele calorzão, naquela areia queimando, pode ou não pode? E como se deve fazer? Cara, vamos fragmentar toda essa pergunta aí. Tem muita, muita resposta para uma pergunta só. Por exemplo, o cão, ele nada que for extremo é bom. Nem pra gente, nem pro cachorro e nem pra qualquer ser vivo, tá? Então, se a gente vai falar de sol, cara, nada de sol demais é bom, tá? Se a gente vai falar de andar de bicicleta, andar com o cachorro, nada demais é bom, tá? Então, cara, não, se você não quer ficar no sol quente, se você precisa usar um chinelo pra poder... Ei, Domi... Doido. Quer vai lá com a tua mamãe. Vai lá, vai. Se você quer fazer isso com o teu cachorro, tu pode fazer isso com o teu cachorro. Só que, cara, não vai colocar o cachorro no sol da meio-dia, por exemplo. Vai no sol das 7, que não tá nem muito sol. Vai de pouquinho em pouquinho pra você deixar o cachorro tranquilo lá também. Se você começou a se sentir desconfortável, com certeza o seu cão já tá desconfortável faz tempo. Andar de bicicleta, cara, é um ótimo exercício pro cachorro. Um ótimo exercício pro cachorro. O Domi anda de skate comigo, por exemplo. Ele vai andando do meu lado e eu vou remando e ele vai andando de skate comigo. Lá na emissária, onde eu quiser comigo, ele vai estar. Entendeu? E a bicicleta é muito bom, mas para as raças certas. Você vai colocar um cachorro, um shih tzu, para andar de puxar a bicicleta? Não vai. Não. Então, tem que ter a raça certa. Um pug, pô, vai fazer mal pro cachorro, ainda mais que é braquicefálico. Ele nem consegue respirar direito. E tem o dog francês, né? O dog alemão, dogo argentino. Esses são os cachorros fortes que você pode colocar para puxar que ele vai. Pode colocar um pitbull para puxar. Só não pode colocar um American Bully, dependendo, porque ele tem o focinho braquicefálico, ele não consegue respirar direito. Entendeu? Mesmo. Então, assim, o exercício pro cachorro é ótimo. Cão cansado é cão feliz. Entendeu? Mas saiba gastar a energia do seu cachorro. Ataque de cachorro. O que fazer, Rodrigo? Pipoca tá passeando na rua, tá na praia, com a sua sunga de bombeiro, aquela sunga vermelha, e um cachorro não foi com aquela cor daquela sunga do Pipoca e atacou. O que fazer? Cara, eu vou dar uma única dica e toda a oportunidade que eu tenho para falar, eu vou falar. Asfixia mecânica. É o único jeito para você separar uma bica de cachorro. Não pensa duas vezes. Tem gente que fala para levantar a pata de trás, jogar água, bater no cachorro, não adianta. O jeito mais eficaz para separar uma briga de cachorro é a asfixia mecânica. Porque quando ele entra naquela parte do cérebro que eu falei, que é o reptiliano, é luta ou fuga. E quando ele entrou no gatilho de luta, esquece, ele vai até o final se precisar. E dependendo da raça, não adianta bater. Já ouvi casos que levou facada e o cachorro não soltou. A pessoa teve que levar mais do que 100 pontos na pele e o cachorro não soltava. O único jeito, asfixia mecânica. E como faz essa asfixia mecânica? No extremo ali, faz do jeito que você conseguir fazer. Pode ser com a própria guia do cachorro, pode tirar tua camisa, tira tua calça, tira o teu cinto, tira o que tu tiver ali, um pedaço de madeira para poder... Enforca até o cachorro soltar. Só que tem um detalhe. Cachorro soltou, se precisar até apagar, joga aquele que tá agredindo pro lado. Porque ele vai direcionar. Ele vai direcionar. Então você também pode ser um alvo para esse cachorro. Bacana. Olha a dica aí do nosso amigo Rodrigo França. Rodrigo, crianças e cães. Há que se ter cuidado. Mito
Ou verdade? Verdade, muito verdade. Na verdade, tem o porquê disso aí, né? O cachorro, ele não enxerga a gente como papai, mamãe, tio, titia, muito menos irmão ou filhinho, tá? O cachorro, ele entende tudo como matilha. Por isso que ele precisa ter essas regras e esses limites. Então, quando chega uma criança dentro de casa, pode ser um recém-nascido, por exemplo, tem que fazer essa aproximação aos poucos, mas tem que ter esse líder dentro da família. Então, nós, como os líderes, tem que colocar esse limite para o cachorro. Você pode cheirar, você pode ser acariciado por aquela criança, mas você não pode abrir um ataque. E o porquê os cachorros normalmente podem abrir esse ataque para a criança? Porque qual que é a brincadeira do cachorro? É cão e caça, é caça. Sim. É de caçar, é presa e predador. Então, quando ele vê aquele mini humano ou aquele mini cachorrinho ali passando, que é o que o cachorro entende, ele vai lá para brincar. E muitas vezes não é para ataque, é para brincar. Aí a família se assusta, o cachorro se estressa, aí pode sim partir para um ataque. E desses ataques, Rodrigo, a gente presenciou, não, noticiou bastante, muito ataques com relação à raça Pitbull, né? Porque ela, não sei como que você pode descrever ou falar aqui pra gente. Diversos dos ataques que a gente tem em notícias e acompanha, aproximadamente 70% a 60% são de pitbulls. Como é que... Vamos voltar um pouquinho lá para os nossos anos 90, início dos anos 2000, quando começou a aparecer essa raça Pitbull com muito mais frequência. Onde que a gente ouvia essas raças? Onde elas estavam inseridas? Nas rinhas de cães. Então são raças feitas para ataque, são raças feitas para isso, para brigar mesmo, entendeu? E se você for mais para a ancestralidade da raça, Pitbull, bull vem do quê? De touro. Então todas essas raças foram feitas para tombar os touros, entendeu? Então essa raça tem um potencial gigantesco, tanto de ataque quanto de força. Então já é natural da raça, já é estatístico da raça, já é da cabeça do cachorro isso aí. E no momento que ele virar a chavinha dele, ele pode abrir um ataque. Então tudo que vem de bull, pitbull, bull terrier, American Bull, ele tem esses ataques. Até te cortando, dizem que o bull terrier ele é o mais violento ou é... Tudo vem questão de criação. Tudo vem questão de criação. Quanto você... Eu já vi pitbull que era um dócil e eu aceitava na creche, quando falava um A, o cachorro já sentava e deitava. Entendeu? Mas eu já tive pitbull, já vi pitbull que você tinha que ser muito mais rigoroso no teu treinamento para poder baixar aquele cachorro. Às vezes a pessoa adquire um cachorro, mas não com um habitat apropriado para ele. Por exemplo, você vai pegar um pitbull, um bull terrier e trancar ele num apartamento, ele quer correr, ele quer gastar energia. Ou você tem que adaptar o seu habitat. Adaptar o seu ambiente. Por exemplo, você vai um pitbull, um cão que necessita de gasto de energia. Precisa estar com a cabeça ocupada. Se não tiver esse gasto de energia, vai ficar estressado. Ele vai começar a... O cachorro não fala. Ele faz comportamentos e vocaliza. E a única comunicação no cachorro qual que é? A boca. Seja de brincadeira ou seja por uma agressão, por uma mordida, entendeu? Então você tem que saber adaptar o seu ambiente para poder. Você tem um cachorro que precisa de gasto de energia? Mais passeio, mais enriquecimento ambiental, mais atividade dentro de casa, deixa o cachorro ocupado. Cachorro com a boca ocupada não morde. Cachorro com a boca ocupada não morde. Bacana. Rodrigo, fala da polêmica da recente lei paulista, a qual a gente estava tomando um cafezinho, trocando uma ideia sobre essa lei que seria sobre a coleira nos cães. Como é que você vê essa lei que retira a coleira do cão? Uma coisa que eu falo para cada família que eu atendo, vamos usar a indústria a nosso favor. Então hoje a gente tem estudos, a gente tem ferramentas que podem ajudar muito no comportamento do cão, muito na reabilitação de cão, quando a gente fala de cão agressivo, cão reativo. Então a gente usar, por exemplo, um e-collar, usar uma guia unificada, usar um colar de prong, que é aquele colar de grampo. Cara, tudo isso a gente consegue reabilitar um cachorro se for usado da maneira correta. Se você tem capacidade e sabe usar aquela ferramenta e principalmente passar o teu conhecimento para aquela família, você vai ter um cão equilibrado, você vai ter um cão reabilitado, entendeu? E quando a gente tira essas nossas ferramentas, a gente vê uma família perdida, uma família que já tem um monte de trauma, uma família que já não está bem psicologicamente para ter aquele cachorro. Então a gente usa essas ferramentas até mesmo para dar segurança e confiança para a família voltar com aquele cachorro para casa. Porque tem casa que o cachorro nem volta para casa quando a gente fala de um internato, por exemplo. Bacana. E como é que é esse produto, esse aqui equipamento? O e-collar, ele trabalha com vários estímulos, tá? Ele vai de 0 a 100. Ele tem um estímulo que é o mesmo estímulo usado na fisioterapia. Já fez fisioterapia? Aquele choquinho de fisioterapia? Já. É o mesmo estímulo. Então eu consigo controlar e modelar o comportamento do meu cão por aqui.
Eu vou contar um caso que eu tava lá na chácara, que eu perdi o Domi de vista. Perdi ele de vista. Eu deixava ele à vontade de ser cachorro. A minha única comunicação com ele era através do e-collar. Então eu tava ali na piscina, por exemplo, deixava ele bem à vontade. Quando eu queria ele perto de mim pra gente poder ir em casa, eu só dava estímulo, ele vinha e ficava sentado esperando o próximo comando. Que era o quê? Que era a casa. Então isso aqui é uma comunicação que você tem com o cachorro. Tudo que você tem com o cachorro é uma comunicação e uma conexão que você faz com o cachorro. E tem alguma... Tem algum outro... Tem? Vem cá, Domi. Cadê o Domi? Vamos trazer aqui para as pessoas entenderem como é que é essa comunicação. Senta. Ó, vou mostrar primeiro o que é o e-collar. Que a gente... Aqui o na laje é raiz e a gente traz, ó, o e-collar. Esse é o e-collar, essa é a ferramenta. Quer sentir o choque do e-collar? Não, obrigado. Tu vai gostar. Não, vem cá, eu vou te colocar. Vem cá, pô. Agora não tem como fugir. E tu vai me falar se isso aqui Olha vai fazer... o choque, hein? E você vai me falar Só se aqui isso no... aqui vai fazer mal pra você ou se você vai estar sentindo dor. Presta atenção. Olha... Ó, Domi, agora eu vou descontar, Domi. Agora é tudo. Ó. O e-collar. Sentiu alguma coisa? Não. Sentiu alguma coisa? Agora, sim. Doeu? Não. Traumatizou? Não. É esse o nível, é o que eu uso, ó. Você sentiu no 7. Quando tava no pescoço do Domi, tava no 4. Não senti. E ele sente. E a comunicação toda é por aqui. Uma formiguinha para poder... poder... formiguinha, é um formigamento. Aí eu começo a controlar o cachorro por aqui. Então, por exemplo, eu quero que ele venha perto de mim, eu começo a estimular, quando chegou perto de mim, eu paro. Eu quero que ele senta, eu dou um toque. Que legal, hein? Entendeu? E esse é o e-collar. Vai falar, se você não souber usar o e-collar... Minha esposa colocou o rastreador no meu celular. Logo ela vai querer comprar um e-collar aí, olha. Eu não duvido nada. Ela colocou o rastreador no celular, o celular movimenta, o Lincoln está se movimentando. Isso é incrível, cara. Esse iPhone fez aí, ó, trouxe a tecnologia para o nosso mundo. Rodrigo, agradecer a você mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Uma pena, né, que nós temos apenas 30 minutos e a gente aqui agradece de coração as suas dicas e ter se prontificado de vir aqui na laje, bater um papo, explicar um pouco dos teus aprendizados no mundo dos cães. Obrigadão, meu irmão. Foi um prazer. E antes de finalizar, eu quero trazer um presente para você. Isso? Na verdade, para os seus cães, tá? Pode trazer aqui. Isso, aqui na laje é... Essa aqui é a Fit Furry. Fit Furry, que é a alimentação que eu dou pro meu próprio cachorro. Ela é uma alimentação que, para você ter ideia, ela tem até o whey protein. Então, se você dá essa alimentação pro teu cão, pode ter certeza que você vai ter o melhor de alimentação, vai lhe ajudar na queda de pelo e até diminuir o odor das fezes. Vou dar pra Lua. Essa é a melhor alimentação do mercado. Olha que legal, hein? Mas mistura com a ração. Vai fazendo a transição, eu te explico como é que faz, pode fazer a transição e aí você vai ver como teus cães vão melhorar até na queda de pelo e vai ter um crescimento saudável. Top demais. Pô, e essa aqui é a guia que eu uso também, mais um presente, hein? Que é a guia da Socializa Cães. É uma guia que, aquilo que eu falei, tudo é feito de conexão. Isso aqui nada mais é do que uma conexão com o seu cão. Então, quando você sabe usar essa guia, depois eu te explico melhor como é que usa, você pode usar no teu cachorro e aí você vai ter uma conexão e uma comunicação muito mais clara com ele. Legal, pessoal. Obrigado, hein, Rodrigo. Deus abençoe sempre aí o seu trabalho e mais um programa na laje diferente, com um convidado especial que era o Domi. O Domi tá aqui na laje aqui tá à vontade, né? Tá aqui à vontade, ele participa, depois ele dá uma saída e volta. Obrigadão, meu irmão. Deus abençoe. Eu que agradeço. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Deixar aqui os nossos agradecimentos às pessoas que seguem e acompanham o nosso programa. Alô, Dona Tereza! Dona Tereza do bairro do Imbaré, pé na areia. Atravessa ali a rua e já vai para a sua praia, vai ali prestigiar um sol imenso. Que Deus abençoe sempre a nossa cidade, o nosso Brasilzão. Deixar um abraço, alô Giba, grande Giba, forte abraço Giba. Alô Conceiçãozinha da Vila Progresso, um beijão, sempre quando eu vou lá visitar minha mãe, a Conceiçãozinha passa, Lincoln, manda um abraço aí pra gente, que a gente tá sempre acompanhando na laje. Dona Noélia, lá da Padaria Ponto Chique, alô Lito e Elaine, lá do Morro do Pacheco, forte abraço. Alô Denão, alô Santiago, alô Luquinhas, bora. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis.